Boa tarde, boa tarde. Não? Mãe tá ali. Mãe tá ali arrancando cana. Não, tô gravando tudo não. Olha, mãe arrancando cana, ó. Olha. Olha o canavial dela. Vê, mãe. Fala com o povo. Vê, a véia tá correndo pra não falar. E aí? Aqui, ó, fala. Tá vendo como mãe parece comigo? Né, mãe? Tá vendo? Aqui eu vou mostrar um negócio pra você. Mostrar. Bora, mãe. Então, quer pedir coisa aí, também. Bora, mãe. Não, não, porque lá tem um pé de mal encostado com o burro, nunca coisou. Aqui tá frio Lá ainda. fora. Aqui tá frio, frio, frio. Tá muito frio aqui. Água. Não, demora água. Aqui, os pés de pinha aqui, gente, olha. Aqui foi um molho grosso que botaram nesses pés de pinha. Ó, ó como é que tudo aqui, ó. Ó, Carol, olha. Escuta.